Pois é, meus amigos, hoje é dia 10 de março, um terço do mês, né? Março é um mês longo de 31 dias, né? Logo não vai acabar assim, do 28º dia como fevereiro, que é o mês mais curto do ano. A gente nem lembra direito quando as coisas acontecem, né? Enfim, nesse passeio livre eu vou no açougue que tem aqui perto, né? Dentro do bairro. A gente não está aqui no bairro Jabotiana, aqui é a região do bairro Marcelo Della, em São Cristóvão, né? E hoje algumas coisas interessantes, né, que eu tenho a falar, né, de atualizações, de registros que ficam no canal. Por algum motivo, as visualizações dos shorts desapareceram. Os vídeos agora, os shorts estão travados, né, em 0 ou 1 ou 2, 3 visualizações, né? Não tem mais nenhum alcance. Então as visualizações do canal, que eram atualmente majoritariamente dos shorts, agora caíram bruscamente. Então a tendência é que o canal morra, né? Porque quase não tem novos inscritos, a tendência vai ser perder inscritos e não ter mais visualizações, né? Já que nem os vídeos nem os shorts, logo tá morto. Estou fazendo isso daqui, mas eu vou falar para pouquíssimas pessoas, né? Eu vou ver o que está acontecendo com o canal, vou ver na conta e tudo mais, né? O que está causando isso, para ver se resolve, né? Porque uma coisa é ter poucas visualizações, outra coisa é todos os shorts estarem travados em 0 ou 1, 2, números insignificantes de visualizações. Bom, outro estresse que eu tive, né? Eu pago minhas contas sempre, às vezes eu atraso conta de água, conta de luz, mas eu pago logo em seguida. Mas a conta do apartamento lá da Aruana, né, da praia, que agora está alugado, para mudar a titularidade está sendo um transtorno, porque eu paguei as contas no dia 28 de fevereiro dele, que está com pendentes, e desde então eles não compensaram. Eu paguei via Pix, paguei o outro porque era o mesmo valor, então um foi via Pix, o outro foi através de boleto. Eles não compensaram, capaz de terem ido cortar a água lá da inquilina, da moradora, culpa deles. E aí eles, além de eu mandar, eu entrei no atendimento, mandei isso na madrugada de ontem, mandei os comprovantes, ele disse que estava tudo certo. Olhei hoje, só saiu uma. Entrei de novo, foi o mesmo que nada. No sistema deles não constou, só constou que tinha uma aberta e o comprovante que eu enviei e tudo mais não valeu de nada. Aí novamente eles disseram que vão processar essa informação de pagamento. Vamos ver se vão mesmo, né? Eu sei que vou entrar com ação. Imagine se cortarem. Aí aqui que eu entro mesmo. O que eu quero dizer é assim, que essa empresa, né, a Iguar, aqui tem uma empresa estatal até o ano passado, né? Era a Deso, né, como em alguns estados ainda tem, mas o governador daqui, Fábio Mitidieri, né, do PSD, um partido que é um partido do vulgo centrão, né? Mas é de direita, mas é aquela direita que se alia com qualquer um para se manter no poder. Bem fisiológico, né? É o caso dele também. Eu sei que ele fez o que muitos governadores de direita pensaram, mas até eles acharam que seria um absurdo, né? Ele fez, né? Ele, articulado com os deputados, a maioria, né? E alguns prefeitos, inclusive o prefeito de Aracaju da época, também articulou para que não fosse necessária a aprovação, né? Já que a DESO, empresa estatal, ela era uma empresa pública e ela tinha como sociedade todos os municípios do estado. Eram todos os municípios, né? Eram sócios junto com o estado. O estado, para vender, o estado vendeu as ações dele, mas e os municípios, para aprovar, teria que ter a aprovação do município de Aracaju, né? E sabe-se lá por quê, né? Isso eu vi de um vereador, né? Teve uma manobra lá que eles conseguiram dispensar, né, a aprovação pela Câmara Municipal, e com isso a empresa foi vendida, né, e entregue para essa empresa chamada Iguar. Essa empresa era famosa
por esculhambar onde passava, né? E aqui não foi diferente, né? Muita gente começou a receber cobrança indevida, valores, contas que antes eram no valor normal da taxa, da tarifa normal, passaram a vir exorbitantes, eles não resolvem, né? Muitas e muitas ações judiciais contra essa empresa. Esse tipo de situação como a minha, de cobrança indevida, né? Milhares e milhares, quer dizer, uma empresa que além de não fazer o serviço, não faz o básico que qualquer empresa, sabe, qualquer empresa simples, qualquer lugar, né? Faz a compensação, tem um sistema de registro de pagamentos das faturas, nem isso eles fazem. Então, é uma empresa criminosa mesmo, sabe? Uma empresa fuleira que causa transtorno. E esse cara, sabendo disso, né, por maldade, eu não sei o que é que passa na cabeça de um cidadão desse, né? E eu falo pelo governador, porque é na gestão dele, né, que um cara desse, né, entregou a empresa que já estava sendo sucateada por vários governos, né, que o povo via, a DESA não faz, a DESA isso, a DESA aquilo. Era uma empresa estatal que estava sendo sucateada para ser entregue para qualquer uma. Entregaram para pior, a empresa mais vagabunda. Essa Iguá é uma coisa horrível, né? Horrível, uma empresa que eu nunca vi uma coisa dessa. Eu nunca passei por um transtorno desse, né? A sensação de que eu estou falando com gente caloteira, com ladrão, né? Eu paguei, não pagou não. Olha que empresa vagabunda, descarada, né? É isso, Sergipe está na mão dessa organização criminosa, né? Dessa empresa, não sei nem o nome, né, que dá a essa organização aí, enfim. É um dos desabafos que eu tenho, né? E infelizmente não temos o que fazer. Reclama, mas todo o saneamento ficou na mão deles. Então a gente não tem alternativa, não tem o que fazer, não tem como optar, não gostei da Iguá, minha casa vai ser com outra empresa. Não existe, é monopólio. Então eles estão, né, com um monopólio disso daí. E é isso, meus amigos, é isso. Vamos parar aqui um pouco e a gente continua daqui a pouco aí dentro, né? E aqui estamos. Vou entrar aqui para achar aqui. Depois eu vou comprar uma carne, aqui também um açougue. Vou procurar alguma coisa para comer. Aqui. Já vamos ver. Vamos ver o que tem aqui disponível. Porque eu não tomei café até essa hora. Vida de adulto disfuncional. Daqui a pouco a gente continua. E aqui estamos ali, panorama geral aqui, né? Vamos tomar café aqui. Não gostei muito do atendimento não, o atendente meio lerdo, né? E aqui nós vamos. Esse é o Hipercar. Isso aqui é um pouco de supermercado com açougue, com lanchonete, com muitas coisas, né? E, enfim. Ainda assim, mesmo com seus defeitos, ainda é um dos melhores que tem aqui na região, né? Pelo menos que eu conheço, né? Se bem ou mal, sempre venho aqui, né? No Hipercarnes. Então vamos aguardar aqui chegar o nosso pedido. E aqui está o nosso café da manhã, um lanche, né? Bem de adulto disfuncional, né? Nada recomendável, nada saudável. Continuando assim, não vou viver muito, mas pretendo mudar meus hábitos. Lá vamos nós. E aqui a parte do açougue, bem bonito. Bonito, né? Até dentro dos limites do que é um açougue, né? Que não é para ser um lugar bonito. Mas é um bom açougue. Os preços também são bem competitivos. Hoje é dia 10 de março, então
e bem higiênica também, né? Dá pra ver assim que um bom açougue. E saindo do açougue vamos ao caixa, né? Mas aqui é um lugar interessante, porque tem uma academia, né, em anexo, então é açougue, é lanchonete, meio que tudo em um, né? Parte de frutas e verduras não está muito boa hoje, né? Mas é bem completo, né? É um dos melhores assim da cidade. Agora, de volta no carro, vamos passar lá no meu apartamento, né? Vou pegar algumas coisas e terminaremos a nossa jornada. Então, né? Passei aqui, comprei carne, mais algumas poucas coisas, porque aqui é caro, né? É um açougue, porém a carne tem um preço bom aqui. É um açougue, né? Todo o resto aí é um plus, mas tem padaria também, embora não tenha passado, né? Também tem uma padaria, o pão é bom e o preço do pão também é bem competitivo, né? Bom, agora vamos voltar aqui pela mesma avenida. E assim, esses passeios livres estão sendo bem sem graça, né? E porque não faço mais aqueles passeios longos, né? Mas ao longo do meu cotidiano eu vou sempre fazer esses conteúdos, porque apesar de todos os pesares, né? Pelo menos os vídeos, mesmo quase não tendo visualizações, ainda tem alguma coisa, né? Bom, aqui no Brasil, né? Hoje dia 10 de março, a gente já está quase uma semana, né? Dessa guerra, né? Dos Estados Unidos e de Israel e seus aliados contra o Irã. O Estreito de Hormuz foi bloqueado pelo Irã, o que causou o encarecimento do petróleo, e isso se refletiu nos preços aqui no Brasil. A gasolina agora aqui em Aracaju, que estava 6,58, está em 6,90, quase 7. Voltamos ao patamar de Bolsonaro. E o etanol, que estava 4,80 ou 4,90, agora está 5,10. Então a gente já está sentindo os reflexos aí, né? Mas o mundo não é um lugar tranquilo, porque os Estados Unidos, além de ser sempre um perigo à segurança global, né? Também tem um presidente atual que é bem louco, né? O Donald Trump é um inconsequente, enfim, desvairado, que não mede consequências e destrui tudo, né? Ele não tá nem aí. Ele já vai morrer, um narcisista mesmo, então ele tá pouco se lixando. Ele e a turma dele, né? Mas não vou falar muito sobre geopolítica, né? Para não correr o risco de sofrer alguma censura, né? Bom, logo ali à frente tem uma pessoa de autoescola, mas parece que esse táxi é mais burro do que a autoescola, já que ele, né, tá mais devagar do que a autoescola. E esse é o cotidiano da vida, dia 10 de março, uma terça-feira. Estamos aqui em nosso cotidiano. Eu vou ultrapassar logo aquele carro, tá? Porque senão vamos ficar atrás dele. Bom, agora eu vou passar no meu apartamento, né? Eu ia passar por uma avenida, né? Mas eu acho até perigoso. Aliás, nós vamos correr esse risco para ver o que acontece, né? Vamos lá, né? Segura na mão de Deus, né? Tem uns buracos ali, né? Aqui a gente tá passando, essa rua foi recapeada, mas sempre tem buraco, então ela já tá tudo arremendado. Vamos passar por essa rua dividida, né? Que é uma avenida de 500 metros só. Era de paralelepípedo, agora tá toda recapeada. Como aqui não tem afundamento do solo constante, então aqui não tem muitos remendos, né? Felizmente ficou maravilhoso isso daqui, né? Mas o recapeamento ficou aqui. Mas a rua principal do condomínio onde eu moro, esse condomínio aqui já está quase pronto, a portaria aqui bem bonita, né? Tudo valoriza, menos o condomínio que eu moro. Fui sorteado, comprei no pior. Aqui tem vários buracos, né? Nesse local aqui no meio, o solo sempre afunda. Onde foi feito o saneamento básico, né, rede de esgoto, sempre o solo afunda. Aqui temos 3 buracos. Um buraco, 2 buracos, 3 buracos,
e eu passo no meio dele, porque se passar com o pneu por ele, o carro fica, o pneu fura e o carro afunda ali, né? Então é um transtorno, né? Já fizeram recapeamento, a rua já foi toda recapeada, mas no lugar onde tem, existe um vácuo e sempre o solo afunda no mesmo lugar, sempre. É um transtorno recorrente, né? Isso daí. E não tem muito o que fazer, né? Não tem outra alternativa, né? A seguir, senão isso daí. Esse é o nosso condomínio, né, principal, né, que eu gosto muito, porém ele não é muito valorizado, né? Eu acredito que a estrutura, eu acho que pelo fato de ele não ter alguns melhoramentos, você vê que tem essas falhas, né? Então tudo isso faz com que os imóveis aqui fiquem desvalorizados em relação ao restante dos outros condomínios, né? O que é uma pena, né? No caso de pessoas como eu que compraram aqui e amargam essa desvalorização. À medida que um apartamento não acompanha a valorização da região, ele desvaloriza. Ainda que nominalmente valorize, na prática é o mesmo que desvalorizar, né? Se todos os imóveis da região, da redondeza, dos condomínios, valorizam 30% e aqui valoriza 10%, né? Se o resto da cidade e outras regiões de interesse valorizaram mais, e aqui menos aqui desvalorizou. O que acontece com esse condomínio? Por vários defeitos que ele tem, né? Esse passeio livre de hoje, ele está bem recheado de várias inutilidades, né? De várias besteiras aqui. Eu vou até testar aqui um item que eu tinha da GoPro que eu adaptei aqui. Nós vamos até fazer um passeio aqui pelo condomínio, né? Antes de eu ir ao meu apartamento. Vamos aqui fazer um pulo. O que eu ia utilizar era isso daqui, mas ele quebrou. Que maravilha, né? Então vou aproveitar, né? Aqui o nosso muito arborizado, né? Mas infelizmente é um condomínio que tem muitos defeitos crônicos, né? E acredito que seja isso também, né? As fachadas dos apartamentos são mais simples, embora tenha esse paisagismo aqui, né? Mas as fachadas são mais simples, você vê que não tem, né? Você vê um certo descuido, não tem grama, tem... Aqui é um bicicletário, mas olha o estado do gramado, né? Nem gramado tem, capim, é mato, né? Ao invés de ter algum capim. Então, assim, nota que é um descuido, né? Entre outras coisas, aqui, por exemplo, essas tampas de esgoto aqui desse condomínio, elas não são vedadas completamente. Então, durante o dia, não tem problema. Mas à noite, aqui essa tá até fechada. Mas à noite, é muito comum ter baratas aqui, simplesmente porque as caixas de esgoto não são fechadas, né? E mais um problema, né, que tem aqui. Então é por isso que os apartamentos aqui, eles hoje, né, pesquisando no OLX, né, eles estão variando entre 260, 250, dependendo, tem de 2 e 3 quartos, né, até 310 mil, que eu vi. São valores baixos, né? Por exemplo, esse empreendimento que está construindo aí, ó, é da mesma construtora, mas ele é bem melhor, né? Outro detalhe, né, é que a piscina está interditada, né, permanente, por tempo indeterminado, porque a administração anterior, né, que passou vários anos aqui, não fez os reparos necessários, a manutenção necessária da estrutura, e a piscina, né, pelo que me informou o supervisor anterior, né, tá quase para desabar, né? Então o condomínio tá aí, sem
piscina, né? É disponível. Que é mais uma bola fora aqui, né? Outro defeito aqui é um redário, um espaço reiki, né? Tá muito legal. O parque aqui tem várias fontes também, né? Deixa eu ver aqui. Essa fonte aqui. O parquinho é das belezas desse condomínio. Mas também você percebe que tem um certo abandono. Ali tem uma casinha, né? Aquele espaço ali. Mas quebrou, não foi reposta, logo o parquinho perdeu mais uma das suas utilidades, né? Agora só tem aquilo ali. Pelo visto não vai ser reposto, né? Era uma casinha muito bonita. Esse parquinho era uma referência, mas está em estado de abandono. Ali são as áreas comuns aqui. Aqui temos um mini mercado, né? Muito ruim, inclusive, esse mini mercado, diga-se de passagem. Infelizmente, né? Um defeito, né? Eu vou até conferir o que tem nesse mini mercado hoje. Os chocolates, os venenos, os mantimentos básicos, né? Aqui também não é muito sortido, né? Mas mini mercado também não é feito para ter muita variedade, né? Mas dentre os mini mercados que eu conheço, né? Comparando do Jardim dos Demônios, do outro condomínio que eu frequento, que foi inaugurado recentemente, né? O mini mercado, realmente aqui deixa muito a desejar. Mas aqui foi o primeiro a ser inaugurado, né? Bom, vamos continuar nosso tour aqui para o condomínio, né? Aqui, né? Vamos dar uma entrada aqui. Isso aqui é o salão de jogos, né? Até está relativamente conservado. Isso aqui seria um espaço de leitura, de coworking, de estudo, não sei, né? Embora sempre tenha marimbondo e outros insetos aqui, né? Então não é muito legal ficar aqui. Já utilizei, não é muito bom, mas tem aqui, está disponível, né? Continuando, né? A churrasqueira, ela fica no meio da passagem, né? Que é uma coisa bem estranha, né? Esse projeto desse condomínio, né? Aqui também junto com banheiro de funcionário, de outras coisas, né? E isso aqui, essas mesas e tudo mais, aqui é o salão de festa, né? Não é isolado, não é climatizado, já é mais uma bola fora, mais um ponto negativo aqui desse condomínio, né? Ali a administração, né? Tem ali o supervisor. Vamos aqui dar uma volta e só olhar, né? Espero que não tenha ninguém malhando agora, mas enfim. Tem algumas pessoas, mas basicamente é academia. Não vou filmar muito, né? Vamos voltar aqui. A academia tem alguns aparelhos, 2 esteiras, 2 bicicletas ergométricas, mais alguns aparelhos simples, né? Não é climatizado, logo mais um ponto negativo. Aqui nessa parte, a gente já passou de carro, mas agora a pé, né? Com mais detalhes aqui. Bem arborizado aqui, né? O paisagismo é um ponto forte, um ponto positivo daqui. Esse muro verde, essa cerca verde, essas árvores, até um pinheiro, palmeiras, né? Muito bem trabalhado aqui. É um ponto forte aqui do condomínio, né? Mas, né, outros detalhes mais antigos, você vê que tem essas caixas de ar-condicionado, não tem laje técnica, mas é um projeto também da década de 2000, final da década de 2000, né? O projeto aqui. A inauguração foi em 2013, né? 2012, na verdade. Então é um projeto antigo, né? Que a gente vê. Então é por isso que não valoriza tanto, né? Tem algumas falhas na fachada. Novamente, essas caixas de gordura e de esgoto sempre estão abertas. Então à noite tem muita barata. Pra mim, eu sou uma pessoa que observa muito se tem barata, né? Eu acho que barata é um sinal de falta de higiene. Então você chega num local e se depara com que tem mais um bicicletário, né? Você vê que gramado é uma coisa bem, enfim, questionável, né? Aqui esse condomínio ele ficou por muito tempo sem ter reajuste, né, da taxa de condomínio. E vários anos, desde 2021 que foi reajustado. Então, condomínio
acabou não arcando com algumas obrigações, né? Então, meio que pagava uma coisa, não pagava outra, e assim ia até o condomínio ia se desgastando, né? E chegou num estado de uma dívida colossal. E teve até uma reunião da qual eu não participei, mas ouvi ele, né? Que arrecadou fundos para os empréstimos e tudo mais para recuperar as contas do condomínio, que estão bem ruins. Então, eu acredito que seja isso que desvaloriza, né? Sem falar da pintura, né, que foi feita em 2021, concluída em 2022, mas já está desgastada, né? Então, esses vários, né, pequenos defeitos que aparecem, né? As caixas de ar-condicionado você vê que muitas desgastadas, né? Não tem uma pastilha, uma coisa, um revestimento bom, né? As vagas de garagem, o piso também, esse paralelepípedo, né? Embora também não seja um motivo maior, né? Mas já é um ponto que prejudica, né? Comparado aos outros. Agora, bons apartamentos de 70 e 65 metros quadrados, né? Muito paisagismo. O projeto do apartamento é muito bom, mas infelizmente deixa a desejar nesses aspectos, né? E é isso, nosso tour pelo condomínio e nosso passeio livre vai ficando por aqui. A gente se vê em outra oportunidade.